Olá, nós vamos tratar agora do último princípio expresso ou explícito da Constituição Federal, o artigo 37, caput. A administração pública observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, este é o princípio da nossa aula agora, o princípio da eficiência, que tem previsão, inclusive, no artigo 144 da Constituição Federal, diz respeito à sua carreira, PF, PRF, tá bom? Então, uma aula importantíssima, você não pode deixar de perder. Vem comigo, aula na tela, nós temos a eficiência que foi introduzida pela emenda 19. Ou seja, primeiro aspecto aqui, esse princípio, pelo menos do ponto de vista expresso, explícito, no texto, ele não existia lá em 88. Ele vem 10 anos depois, no âmbito da reforma administrativa, integrar de forma clara e inequívoca o texto da Constituição, para se trazer ao Estado a chamada administração gerencial. Administração gerencial focada na presteza, na perfeição e no rendimento funcional. Guarde essas palavras: presteza, perfeição e rendimento funcional. Então a administração ela não busca mais a burocracia por si só, porque não leva a nada, né? Mas uma administração que seja rápida, que busque por padrões de excelência, que busque por metas, né? Que busque por excelentes números para demonstrar e exibir à sociedade a competência dos servidores públicos. Não é porque os servidores públicos trabalham muito, mas às vezes esses dados não chegam ao conhecimento da população. E aí, fazer mais com menos, ou seja, dar um melhor uso dos insumos da economia, reduzindo desperdícios, melhorando a velocidade de resposta da administração, né? Trazendo maiores índices de produtividade, de rendimento do servidor público e aquela ideia de que a administração, sim, pode se apropriar de várias ideias gerenciais, ideias que são aplicadas na iniciativa privada, como, por exemplo, a inteligência artificial, como, por exemplo, no âmbito da PRF, o sistema de câmeras, de OCR, de leitura de caracteres, né? Optical Character Reader, né? Leitor de caracteres, que aí você consegue cruzar as informações de placa, de hora, de local, etc. Então você tem na inteligência artificial um mecanismo valiosíssimo. Nas próprias consultas que hoje o policial federal e rodoviário federal faz aos sistemas a partir do celular, utilizando mecanismos de TI, de tecnologia da informação. O que é isso? Eficiência. Eficiência. Você pode ver, por exemplo, que hoje a gente não recebe mais aquele documento do carro naquele papel moeda, né? Naquele papel antigo que a gente recebia. Por quê? Porque está tudo no sistema. Então, se eu quero andar com o documento atualizado, primeiro, eu posso baixá-lo em PDF. Já vai gerar um QR Code, o policial fotografa e lê. A própria placa, me parece, já tem um QR Code que vincula ao veículo, né? Então, todos os instrumentos de eficiência. A questão da redução dos desperdícios. Muitos tribunais, e aí eu falo a administração como um todo, têm eliminado o copo plástico. Porque cada servidor, cada agente público pode ter a sua caneca e aí você evita, né, o consumo desnecessário de toneladas de plástico, de lixo. O que é isso? Manifestações do princípio da eficiência. Mas, professor, quando o senhor diz que foi introduzido pela emenda 19, já não era implícito na Constituição antes da emenda? Sim, implícito sim, mas ela só vem de forma expressa, né? Igual espinha na fuça, de forma clara com a emenda 19. Antes, você tinha que fazer uma leitura da Constituição para falar, não, a administração tem que ser eficiente. Mas a partir da emenda 19, fica inequívoco e claro, expresso, explícito, escrito na Constituição, o dever de se buscar a eficiência no trato da coisa pública, tá bom? Então, você guarde essas palavrinhas, presteza, perfeição, rendimento funcional, fazer mais com menos, tá bem? Lembre-se também, ou ainda, da desburocratização, da conduta dos agentes, que deve pautar-se na eficiência, e eu trago agora instrumentos
que estão na própria Constituição que dizem respeito a esse princípio. Então, primeiro, avaliação periódica de desempenho. O servidor público, quando ele passa no concurso, você vai passar na PF, na PRF, vai tomar posse e aí você vai estar sujeito ao chamado estágio probatório, que é de 3 anos, tá bom? 3 anos de estágio probatório. Terminou o estágio, então significa que o servidor aprovado no estágio, ele é estável, ele ganha a chamada estabilidade. Ele não pode ser mandado embora, senão nas hipóteses legais. Uma delas é quando ele não atinge os números mínimos de eficiência que são avaliados periodicamente. Então, professor, o servidor estável, ele pode perder o cargo por ser ineficiente? Pode. E o instrumento que se traz é a chamada avaliação periódica de desempenho. Tá bom? Avaliação periódica de desempenho. Então, esse é um instrumento importantíssimo para se aferir a eficiência administrativa. Outro instrumento importante que potencializa a eficiência na administração são os contratos de gestão e de desempenho, que estão lá no parágrafo 8º do 37, aumentando a autonomia de entidades, né, para buscar melhores resultados, Eu vou mostrar para você. Olha aqui o parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Artigo 37, parágrafo 8º. O que é isso? Eu volto aqui no slide. É o chamado contrato de desempenho, né? E o contrato de gestão que estão aqui. E olha lá, autonomia gerencial, orçamentária e financeira de entidades e órgãos, administração direta e indireta pode ser ampliada mediante contrato. Olha aqui o contrato de desempenho. Beleza? Mediante contrato que tenha por objeto fixação de metas de desempenho. Quando eu estou falando aqui em metas de desempenho, estou falando no princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Beleza, professor, isso eu entendi. E a avaliação periódica de desempenho? Tá aqui, pessoal. Ó, artigo 41, né? Está lá no parágrafo 1º, no inciso 3. O servidor estável só perderá o cargo. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada, é claro, ampla defesa. Então, o servidor estável, após 3 anos de efetivo exercício, pode perder o cargo mediante a avaliação periódica de desempenho que mostre que ele é ineficiente. Tá bom? Ainda, pessoal, o chamado controle interno da administração pública, que preza também pela eficiência. Olha aqui, ó, artigo 74, inciso 2. Sistema de controle interno dos poderes, e esse é um sistema integrado, para a finalidade ou com o fim de, inciso 2, comprovar a legalidade e avaliar resultados. Avaliação de resultados, eficiência. Quanto à eficácia e eficiência, olha, a própria palavra eficiência vem expressa na Constituição. Do quê? Da gestão do orçamento, da gestão financeira, da gestão patrimonial e aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Ou seja, o princípio da eficiência também é um dos objetivos do sistema integrado de controle interno. E você que vai fazer prova para PF e PRF, nós temos ainda o princípio da eficiência lá na atividade policial. Sabia disso? Pois é, né? Tem a palavra eficiência no artigo 144, parágrafo 7º da Constituição. Mostra para mim, professor, vamos lá. Está lá no parágrafo 7º, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Olha aqui a eficiência. A eficiência das atividades é um dos objetivos da organização e do funcionamento dos órgãos de segurança pública que estão no artigo 144
da Constituição Federal. Viu só que legal? Então nós temos todas essas manifestações, eu coloco aqui no slide, e você tem também acesso ao seu material. E professor, vamos para as questões? Vamos lá, eu tenho uma questão para você aqui. Perguntinha de 2014 da PRF. Eu trago sempre as questões que eu encontro sobre o tema, tá bom? Claro, tem encontrado mais da PRF aqui, mas está dentro da tua área, não é? E fala o seguinte: o princípio da eficiência, como princípio da administração pública, estabelece que o administrador deve sempre buscar resultados de interesse público, direcionando suas atividades e serviços à efetividade do bem comum. Mesmo que, para isso, seja necessário agir em desconformidade com princípios de hierarquia inferior, como o da impessoalidade. Bom, tem um problema aqui. Eu não falo em hierarquia de princípios. Não há hierarquia, não há um princípio mais importante que o outro. É o caso concreto que vai me dizer, se houver um conflito entre dois princípios, qual deles prepondera. Então, princípio de hierarquia inferior, tá feio, tá super errado isso aí, tá certo? E outra coisa, né? Eu preciso trabalhar os princípios para que eles tenham harmonia e, em caso de conflito, né, que haja uma preponderância de um em relação ao outro, mas eu não vou dizer que esse princípio é mais importante do que o outro. Eu não vou falar que o princípio da eficiência é mais importante que o da impessoalidade, não. Não há uma regra de exclusão entre princípios, mas sim uma regra de primazia no caso concreto, de aplicação no caso concreto. Mas eu não revogo um princípio porque eu apliquei outro. Tá bom? Sempre que impossível, inclusive, deve haver uma aplicação harmônica dos princípios. Então não há que se falar em princípio de hierarquia inferior, porque não falamos de hierarquia de princípios, e evidentemente o enunciado está errado, está equivocado. É mais uma pergunta ao estilo Canto da Sereia, né? Palavras bonitas para esconder a pegadinha. E nas estatísticas aqui, pouquinha gente, né? Só 5% dos candidatos erraram, porque é uma pergunta bastante simples. Tá bom, gente? E com isso nós encerramos os 5 princípios constitucionais expressos ou explícitos, resolvemos perguntas e tratamos desses temas, né, de forma a abranger a maior quantidade de conteúdo possível. Você deve continuar respondendo perguntas usando a plataforma do Q, seleciona lá a área policial, seleciona a banca e vai respondendo perguntas de princípios, tá? Dê preferência primeiro para a área policial, mas depois você pode responder nas áreas de analista, de técnico, porque são perguntas que se repetem, tá bom? São assuntos que volta e meia são recorrentes. Eles voltam às vezes com uma palavrinha diferente aqui e ali, mas na essência o conteúdo é o mesmo. Tá bom, gente? Um abraço!